tempo e o modo verbal, nas páginas 59 e 60 do livro 2. Para começar, nós vamos entender, os 3 tipos de modos do verbo. Então, o modo relaciona-se como um enunciador, aquele que fala ou escreve, se exprime quanto àquilo que o verbo representa. Nesse processo, ele pode revelar certeza, dúvida ou ordem, pedido, recomendação. São 3 modos possíveis, cada um relacionado a uma dessas formas de se expressar. Vejamos, então, o primeiro modo indicativo é o modo verbal pelo qual o enunciador expressa uma postura de certeza quanto ao que está anunciando. Exemplo, fizemos toda a tarefa hoje. Então, é uma certeza de que algo foi feito. Subjuntivo é o modo verbal pelo qual o enunciador indicativo expressa uma postura de incerteza ou dúvida quanto ao que está anunciando. Exemplo, talvez compremos um bolo para a festa de aniversário do João. Então, não é certo, compremos, pode ser que sim, pode ser que não. E aí o uso do talvez aqui também traz essa ideia de incerteza, E o modo imperativo é o modo verbal pelo qual o enunciador expressa ordem, pedido ou recomendação a um interlocutor, aquele para quem se fala ou escreve, Exemplo, abra a porta quando a visita chegar. Então aqui é meio que uma ordem, ou um pedido mais delicado para que quando alguém chegar, quando a visita chegar, a pessoa abrir a porta. Então é uma recomendação. O modo da certeza, subjuntivo, o modo da dúvida, e o imperativo é o modo do mando, da ordem, do pedido. E aqui nós temos alguns exemplos. Então, do indicativo, João bebeu água. Então, isso é um fato certo, aconteceu. No subjuntivo, talvez João beba água. Então, pode ser que sim, pode ser que não. E no imperativo, João bebe água. Então, é uma ordem, um pedido. O estado que o verbo expressa se refere, ou seja, se no passado, se no presente ou no futuro. Em relação ao passado e ao futuro, existem subclassificações. Então, vejamos a seguir. O tempo presente, ele indica que a ação, processo ou estado acontece no momento exato da ação, quando a gente está falando, quando a gente escreve, Exemplo, eu estudo todo dia. Então, eu estou falando isso agora. Então, é o momento, que a ação, processo ou estado aconteceu em um momento anterior ao da enunciação. Trata-se de um passado expressamente concluído e pontual no tempo. Exemplo, eu estudei ontem. Então, em relação a hoje, ontem eu estudei. Então, pretérito perfeito. O pretérito imperfeito, ele indica que aconteceu em um momento anterior ao da enunciação. Só que ele diferencia-se do pretérito perfeito por se tratar de um passado em que não se consegue definir com precisão seu término e por representar algo que acontecia de forma habitual com duração no tempo. Exemplo, eu estudava com frequência. Então, eu sei que isso já aconteceu num tempo passado, mas eu não sei quando isso termina. Então, é imperfeito por isso, eu não sei quando que finaliza. E o pretérito mais que perfeito indica que aconteceu em um momento anterior ao da enunciação, porém antes de um outro evento do passado. Então, é como se fosse um passado no passado. Exemplo, temática. Então, estudei e depois eu fiz a prova de matemática. Então, como o estudar veio antes do fazer a prova, então eu tenho um pretérito mais que perfeito. O futuro do presente, ele indica, que acontecerá em um momento posterior ao da enunciação, como se fosse um amanhã. Então, exemplo, eu estudarei amanhã. E o futuro do pretérito, de forma geral, indica que a ação, o processo ou estado aconteceria a depender de alguma condição. Então, exemplo, eu estudaria mais se tivesse tempo. Então, é um futuro que faz referência a alguma ação no passado.
Agora que você sabe quais são os modos e os tempos verbais, o que cada um deles expressa, retome nas respostas dadas por você no início desta sessão os verbos que você circulou e classifique-os justamente quanto ao modo e ao tempo. Então, exemplo aqui, né, é lá dessa atividade da 1, do número 1 que nós fizemos. Então, aqui agora nós vamos retomar esses modos e tempos verbais. Continuando em relação às locuções verbais, é importante atentar-se para o fato de que o modo e o tempo são expressos sempre nos verbos auxiliares. Observe esta frase: nós fomos cantar músicas alegres. Veja que na locução fomos cantar é a forma verbal do auxiliar fomos, que aponta para o modo e o tempo, o modo indicativo e o tempo pretérito. 3. Leia novamente esta passagem do texto Autobiografia de José Saramago e, entre as formas verbais destacadas, letra A, qual indica um evento possível? Letra B, qual indica um evento pontual ocorrido no passado? C, qual indica um evento ocorrido no passado com duração no tempo? E D, qual indica um evento atual? O verbo destacado fosse conjugado no presente, como o sentido dele seria alterado? Então, se eu coloco esse verbo chamavam-se no presente, qual é o novo sentido que isso traz à frase? 5. No texto Autorretrato aos 56 anos, Graciliano Ramos usa os verbos em um tempo que contribui para que o leitor entenda que boa parte do que é relatado diz respeito a como o escritor é no momento em que elabora o texto. Que tempo verbal é esse? Cite um exemplo do seu uso no texto de Graciliano. Finalizamos essa parte de modo e tempo verbal. Na nossa próxima aula, a gente faz a correção e dá continuidade à matéria. Então, até lá, um abraço.